Olá, meu nome é Lucas e hoje nós vamos dar continuidade à aula de adensamento. Nessa aula nós vamos falar sobre a questão temporal do adensamento, pois até então nós viemos falando sobre os deslocamentos, sobre as magnitudes do deslocamento, mas esse deslocamento não acontece de forma instantânea, ele vai acontecendo através do tempo. Então, vamos fazer uma analogia. Uma analogia interessante seria com uma carga que a gente aplica sobre o solo e essa carga ela gera excesso de poropressão. E esse excesso de poropressão, devido ao tamanho do grão, ele não dissipa de forma fácil. Não só o tamanho do grão, como há diversos outros fatores, mas só uma primeira análise vamos considerar apenas o tamanho do grão. Então, devido a essa permeabilidade, vamos falar assim, vai demorar para o solo conseguir dissipar esse excesso de poropressão. Então, uma analogia interessante é essa da mola. Vamos pensar em um êmbolo que eu encho ele de água. Esse êmbolo, eu coloco uma carga aqui em cima e ele está preenchido de água. A partir desse ponto, eu fecho esse registro. Quando eu fecho esse registro, a água ela é incompressível. Como ela é incompressível, a água que está suportando esse material, ela tá pressurizando porque essa carga está fazendo uma força ali. Porém, interpretem esse registro como um poro de um solo. Se eu abrir esse registro de uma forma a não abri-lo completamente, só um pouco, essa água vai vazando com o passar do tempo e eu consigo ter o deslocamento completo até a pressão se equilibrar. Porém, se eu abrir de forma abri-lo completamente, isso vai acontecer muito mais rápido. Então, o tamanho, ou tanto quanto que eu abro esse registro, vai modelar o tanto quanto que vai demorar para o meu excesso de poropressão ser dissipado, ou seja, para o meu deslocamento acontecer. E essa transferência de tensão da água que está pressurizada para a mola ou para o esqueleto sólido do solo, ou seja, a transformação do excesso de poropressão para tensão efetiva, ela é modelada pela teoria do adensamento de Terzaghi. Então, quais são as hipóteses dessa teoria? O solo é totalmente saturado, a compressão é unidimensional, o fluxo da água é unidimensional, o solo é homogêneo, as partículas sólidas e a água são praticamente incompressíveis perante a compressibilidade do solo. O solo pode ser estudado por elementos infinitesimais, apesar de ser constituído de partículas e vazios. O fluxo é governado pela lei de Darcy. As propriedades do solo não variam no processo de adensamento e o índice de vazios varia linearmente com o aumento de tensão efetiva durante o processo de adensamento. Então, vamos comentar cada uma dessas hipóteses. As hipóteses 1, 2 e 3, ela restringe o caso à compressão endométrica, ou seja, basicamente é um caso de aterro em um solo saturado. Basicamente isso. As hipóteses 4 a 7 são aceitáveis, mas a 8 e a 9 é que é mais ou menos. A 8 falando que os parâmetros geotécnicos não se alteram. Se o solo, que ocupava um certo volume,
eu aplico uma tensão e recalca, ou seja, o volume alterou. Se o volume alterou, eu tenho a mesma quantidade de material em um volume menor. Então, meu peso específico aumentou. Se meu peso específico aumentou, meu contato grão a grão aumentou. Se meu contato grão a grão aumentou, minha resistência aumentou. Minha deformabilidade diminuiu. Minha rigidez aumentou. Mas a gente não vai considerar isso porque esses efeitos não são efeitos tão relevantes. Eles acontecem principalmente em camadas muito grandes, em solos muito moles, mas acaba que para a grande maioria dos casos ocorre essa mudança, mas essa mudança não é relevante. A hipótese 9, que é um problema, ou seja, o índice de vazios variar linearmente com a tensão vertical. A gente sabe que isso não acontece porque nós já vimos na aula de adensamento, no ensaio de adensamento, que é a escala log. A gente viu que isso não acontece. Então, é uma simplificação para a gente conseguir tratar. Ela é uma boa aproximação, mas ela não é a aproximação perfeita. A gente precisa trabalhar em soluções teóricas para modelar a realidade de uma forma mais acurada. Mas vamos tratar como se a hipótese 9 fosse verdadeira. Então, dado que ocorre um acréscimo de tensão, esse acréscimo de tensão ocorre em regime de tensões totais. E pelo princípio das tensões efetivas, a tensão total é a soma, né, da tensão efetiva com a poropressão. E tendo um acréscimo em regimes de tensões totais, no primeiro momento, toda a tensão total acrescida, por exemplo, por um prédio, se transforma em poropressão. E o adensamento é que modela a transferência do excesso de poropressão para a tensão efetiva através do tempo. Aí vocês vão me perguntar, isso acontece para todo tipo de solo? Sim. Só que, por exemplo, para areias, isso acontece tão rápido que a gente nem considera. Para solos mais finos, isso demora mais a acontecer, essa transferência é mais demorada. Então, essa figura ela apresenta um caso típico, onde nós temos uma camada de argila mole, essa camada verde, que sofre um acréscimo de tensão devido a uma sobrecarga, delta sigma. Então, nós temos a poropressão convencional em azul e no instante zero, no T0, ocorre um acréscimo de tensão que vai gerar em excesso de poropressão. Então, no T0, o excesso de poropressão é o acréscimo de tensão. Depois, em um tempo aleatório, esse excesso de poropressão vai se dissipando até se igualar de novo à poropressão geostática. E o que acontece? Nós vamos utilizar aquele ponto onde a variação do índice de vazios pela variação da tensão ela é linear. Vamos utilizar isso de forma idealizada. Para isso, nós vamos substituir o grau de adensamento que nós tratamos em termos de índice de vazios, nós conseguimos substituir para em termos de tensões, ou seja, em termos de excesso de poropressão. Então, o grau de adensamento, que é o U maiúsculo, eu consigo resolvê-lo em termos de excesso de poropressão, em vez de tratar em índice de vazios, o que vai facilitar muito as contas. Então,
nós conseguimos, eu não vou mostrar as contas aqui porque não é o objetivo do curso, nós conseguimos encontrar uma equação diferencial parcial no modelo da equação diferencial do calor, que vai modelar a poropressão através do tempo. O CV é o coeficiente de adensamento que modela o tempo que vai demorar para a poropressão dissipar. Note que ele é proporcional ao coeficiente de permeabilidade, ao índice de vazios, e inversamente proporcional ao peso específico do líquido, da água, e a um daqueles parâmetros ingleses. A solução dessa equação para a condição de contorno de um aterro é dado por essa equação, que pode ser simplificada por essa fórmula, onde o M é um contador, basicamente, e o T grande é um fator, que é o fator tempo, que depende do tempo, propriamente dito, e do coeficiente de adensamento e da altura da camada. Então, o grau de adensamento, dado por essas duas equações, ele modela o quanto do recalque aconteceu. Então, se eu tenho um grau de adensamento de 20%, isso quer dizer que apenas 20% do recalque, do deslocamento, aconteceu. E o grau de adensamento é dado por essa equação. Uma coisa a se ressaltar nessa etapa é que a altura utilizada nessas fórmulas, tanto na U de ZT, tanto na do fator tempo, é a altura de drenagem. O que isso quer dizer? Eu vou voltar o slide para a gente conseguir entender. O que acontece? Nós temos que considerar o menor caminho que uma gota de água pode fazer. Então, a altura de drenagem, se as duas fronteiras forem drenantes, vai ser metade da altura total. Porém, se uma dessas camadas não for drenante, se por exemplo aqui em cima é uma camada de aterro, que é um solo impermeável, a altura considerada lá vai ser a altura total, porque o maior caminho que uma gota d'água vai ter que fazer vai se atravessar completamente a camada. Então, a partir dessa solução, o que acontece? Nós conseguimos constituir uma tabela. Essa é a tabela de fator tempo por percentual de adensamento. Na prática, a gente não utiliza. A gente utiliza uma planilha Excel, porque modelar aquele somatório numa planilha Excel é bem simples. Mas, para fazer os exercícios em sala, nas aulas, nós vamos utilizar essa planilha para uma agilidade, essa tabela. Então, encontra-se o fator tempo, por exemplo, depois de 2 anos. Por exemplo, a gente tem esse fator tempo e a gente sabe que 73% do adensamento aconteceu. Ou a gente quer saber, por exemplo, quando que vai acontecer 95% do adensamento. Ou seja, quando que 95% do recalque vai acontecer. A gente pode ter essas duas abordagens. Então, um critério que eu acho que ficou muito importante, que a gente precisa entender, é o coeficiente de adensamento. E ele pode ser determinado a partir do ensaio de adensamento. Então, olha pessoal que interessante. O ensaio de adensamento é o que eu considero o melhor custo-benefício. Por quê? Ao retirar uma amostra e modelar no anel, nós conseguimos determinar o
peso específico, porque a gente pode pesar a amostra dentro do anel e a gente sabe o diâmetro e a altura dele. Então a gente tem peso por volume, a gente tem um peso específico. A gente consegue determinar parâmetros de deformabilidade. A gente consegue verificar a degradação do módulo ao fazer carga e descarga. A gente consegue verificar a história de tensões do solo. A gente consegue identificar, a gente consegue calcular a permeabilidade. E a gente consegue calcular o coeficiente de adensamento. Então a gente consegue saber vários parâmetros do solo em um ensaio. É um ensaio, não é um dos mais baratos, mas também não é tão caro. Ele é um valor médio. E é um ensaio, a gente faz, acho que na ordem de R$400 por amostra, para fazer o ensaio, não para a retirada, né? Para fazer o ensaio custa uns R$400, 400, R$500. E a gente consegue tirar vários parâmetros. Um triaxial, que é um ensaio que é bem mais completo, ele é muito mais caro. E para mim, por causa disso, o adensamento possui um melhor custo-benefício, de longe. Então, o coeficiente de adensamento e toda essa teoria do adensamento, ele modela o adensamento primário. E existe o adensamento secundário. Aqui que é o problema. Aqui a gente vai flertar com coisas bem complicadas, sendo bem sincero. Quando a gente transfere todo o excesso de pressão para a tensão efetiva, em tese, o deslocamento deveria cessar. Porém, o que acontece é que a água intersticial ao redor do grão continua sendo expulsa. De forma muito mais lenta, mas continua, dando nome ao adensamento secundário, que é um fenômeno viscoso. E o tanto quanto que esse adensamento secundário é importante. O adensamento secundário, em cima de obras sobre o solo mole, ele é fundamental. Talvez ele que comande o tipo de solução que você vai dar. Então, a gente não vai abordar nessa aula, nesse curso, mas é um tópico muito importante. Entender esse fenômeno viscoso que a gente calcula em termos de adensamento secundário. Então, voltando ao coeficiente de adensamento, ao CV, ele pode ser determinado de duas formas, que nem o OCR, o sigma linha VM, era determinado de duas formas, o CV também pode, como o método de Casagrande, ou seja, o logaritmo do tempo, onde a gente coloca uma carga sobre o solo, e eu não sei se vocês lembram lá da aula de adensamento que eu tenho que esperar 24 horas até aplicar uma outra carga. Então, eu coloco o quanto de deslocamento que está acontecendo, a altura do corpo de prova, nesse tempo, nessas 24 horas. Eu vou ter uma curva nesse sentido, nessa direção, dado que aqui eu estou tratando em termos do logaritmo do tempo. E eu traço essas retas a fim de encontrar o tempo referente a 50% do adensamento. Então, eu estendo essa reta, essa reta. Aqui eu tenho 100. Aqui nós vamos ter 0. Aqui nós vamos ter 0. O H0 nessa direção. Nós vamos ter o H 100%.
a média entre os dois, H50. No H50 a gente reflete para o T50, que é o tempo referente a 50% do adensamento. Nós jogamos na fórmula do CV, com o fator tempo calculado para 50% do adensamento, uma altura de drenagem de 2 centímetros, que é o corpo de prova. Nós temos uma altura de drenagem de 1 centímetro, certo? Porque a drenagem acontece um para cima e um para baixo. E nós temos o coeficiente de adensamento. Um outro método é o da raiz quadrada do tempo. O eixo x, se é a raiz do tempo, o eixo y, seu percentual do recalque, e o método, a gente traça uma reta seguindo esse trecho linear. Depois nós pegamos um desses pontos, então a gente pega esse ponto e multiplica por 1,15. Nós utilizamos essa reta a partir da origem. Então nós temos duas retas. Quando essa segunda reta encontra a curva dos dados experimentais, nós temos 90% do adensamento. Ou seja, o tempo para 90%, nós jogamos na fórmula com o fator tempo adequado a 90% e encontramos o coeficiente de adensamento também. Então, aqui nós encerramos a aula. Nós vamos fazer bastante exercício sobre isso na aula presencial.